A Larissa Manoela, aquela atriz que até pouquíssimo tempo atrás a gente podia chamar de atriz mirim, porque ela começou como criança, de fato, na televisão, fez várias novelas, fez vários filmes, é um fenômeno das redes sociais. E como dá pra ler aí na nossa tarde, abriu mão de 18 milhões de reais, segundo ela, pra evitar uma treta com os pais. Ela fez acusações super graves contra os pais numa entrevista pro programa Fantástico da TV Globo. E ela falou que os pais dominaram a carreira dela do ponto de vista financeiro, principalmente que ela não conseguia ter acesso, não sabia quanto que ganhava, e que fez um contrato que, segundo ela, era abusivo, e ela não conseguia, de fato, saber, ter noção de tudo que ela tinha e precisava pedir dinheiro para os pais, mesmo que fosse um dinheiro que ela ganhava com a imagem dela, com o trabalho dela. Enfim, tá todo mundo falando sobre isso nas redes sociais e a gente resolveu conversar com a doutora Pamela Souza, que é advogada de mulheres, especializada em direitos da mulher. E a gente vai bater esse papo agora para tentar entender, doutora. Primeiro de tudo, obrigado por topar conversar com a gente aqui no Pop Verso. E a gente vai tentar entender do ponto de vista legal, então, se alguma coisa pode ser feita no caso da Larissa Manoela ou em casos parecidos como o da Larissa Manoela, porque a gente sabe que ator mirim, atriz mirim é algo que já existe desde sempre e normalmente os pais acabam tomando conta da carreira, né, dessas crianças. E nesse caso da Larissa Manoela, por exemplo, ela reclama que houve contratos que eram abusivos, que ela tinha, por exemplo, só 2% da empresa que recebia todo o dinheiro do trabalho que ela executava. Como é que fica nesse caso, doutora? Dá para rever esses contratos? Quando a criança fica maior de idade, ela tem o direito de ter mais coisas ou não? É uma questão bastante complexa, né? Quando a gente fala em criança, adolescente e trabalho infantil, a gente sempre tem que ter em mente que essa pessoa ela tem um tutor e um guardião legal. No caso da Larissa Manoela, a gente pressupõe ali que, como pais, eles deveriam ter o direito, né, de garantir a dignidade daquela criança, né, e proteger o patrimônio dela, controlar. Quando você me fala se os pais poderiam ficar com dinheiro ou não, eu prefiro dizer que não é bem que os pais podem ficar com o dinheiro daquela criança, mas os pais eles têm autonomia para administrar os bens, o patrimônio e as finanças que aquela criança, por algum motivo, tenha, né? E quando eu digo também administrar, isso não quer dizer que é a Deus dará, né? Tudo tem um limite, e a gente presume-se o bom senso dos pais, que me parece que não houve nesse caso. E aí, a partir do momento que há um controle financeiro, em que essa criança, né, e hoje na fase adulta, ela é colocada numa situação de humilhação, uma situação de constrangimento. Por exemplo, ela mal conseguia ter um dinheiro para tomar um lanche na praia. Aí a gente já começa a perceber uma situação de abusividade, né, e de violência patrimonial. Um fato importante também é que, assim, embora tenha essa relação pai e filha, né, pais e filha, a gente também não pode esquecer que existe uma relação contratual entre eles. É o quê? Os pais, na verdade, eram empresários dela. Então, quando a gente pega uma relação contratual, né, porque eles eram sócios de uma empresa, eu não vejo nenhum problema esses pais terem direito a uma parte daquele valor. Por quê? Porque é como se eles estivessem trabalhando para a Larissa Manoela. A segurança jurídica que a gente tem seria as questões contratuais, a holding familiar que foi criada, os contratos que foram feitos de lá para cá, só que como esses contratos foram feitos, aí foi a grande questão, né? É onde que a gente percebe a violência que ela sofreu durante todos esses anos, patrimonial e com certeza psicológica, para ter chegado a esse ponto. Então, essa é a questão, né, doutora? Porque quando você fala sobre violência patrimonial, eu acho que primeiro é um termo que eu particularmente conhecia muito pouco, né? Então, a nossa produção fez até uma arte aqui pra gente tentar entender, segundo o Instituto Maria da Penha, o que é a tal da violência patrimonial. Então, são 7 pontos principais que a gente pode olhar como sendo causadores disso que você está falando, né, doutora? Então, primeiro ponto, controlar o dinheiro. E só para deixar claro, gente, a gente não está fazendo nenhuma acusação, a gente só está colocando aqui o que a Larissa Manoela disse. Então, quais foram todas as acusações que ela fez contra os pais. Então, segundo a Larissa Manoela, sim, houve controle do dinheiro dela pelos pais, que também seriam empresários. 2, deixar de pagar a pensão alimentícia. 3, destruição de documentos pessoais,
pais. 4, furto, extorsão ou dano. 5, estelionato. 6, privar de bens, valores ou recursos econômicos, que sim é uma acusação, pelo que parece, da Larissa Manoela contra os pais. E 7, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Voltando agora especificamente ao caso da Larissa Manoela, doutora, uma coisa então, pelo que você disse, são os pais como tutores de uma criança que trabalha. Outra coisa são os pais como empresários. Aí você tocou num assunto que também é muito importante que a Larissa fala, que é, eles têm um contrato e tá tudo certo, eles teriam uma parte. Mas o contrato, pelo menos de uma das empresas, é de que eles teriam 98% e a Larissa só 2%. Aí não seria um contrato abusivo, que aí, de repente, uma adolescente assinou, ou uma pessoa que talvez não entenda tanto e confie cegamente nos pais, e depois quer rever isso, mas acaba não conseguindo um acordo. O que juridicamente ela pode fazer para tentar reaver tudo isso? Com certeza, isso aí foi um contrato extremamente abusivo. Primeiro porque a Larissa Manoela, ela é a figura, praticamente ela é o objeto social da empresa. Ela é a figura, ela é a pessoa que patrimonializa todos os bens. Então, no mínimo, ela deveria ser a sócia majoritária. A partir do momento que os pais colocam essa cláusula de 2%, é algo muito estranho. É algo assim, eu diria, não só jurídico, mas imoral, né, na condição deles como pais, colocar a filha nessa condição. Um fato curioso também, a pessoa, né, e aí não é só pela situação como criança, mas a pessoa que sofre violência patrimonial, na maioria dos casos, ela também sofre uma violência psicológica. Então, de lá para cá, para ela conseguir identificar isso, ainda mais ela na condição de criança, né, eu sempre digo que a gente, com 30, 35 anos, tem dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. Imagina para ela, que sempre foi artista, que sempre conviveu com os pais e ali depois teve toda a confiança, até para ela entender que ela estava sendo violentada, com certeza foi muito difícil. Isso aí, e para ela ter exposto isso nas redes sociais, já foi sim um ato de muita coragem, porque eu trabalho com isso todos os dias e eu sei o quão é difícil uma pessoa que está passando por uma violência psicológica conseguir se libertar dessa situação. Doutora Pamela Souza, obrigado mesmo pela sua participação com a gente aqui no Pop Verso. Deu para entender um pouco mais essa história, o quanto ela é delicada. E aí, gente, assim, a única coisa que eu realmente torço diante de toda essa história é que a Larissa fique bem, porque ela só tem 22 anos de idade, ela está no começo ainda da carreira dela, apesar dela já ter muita experiência. E eu realmente só espero que ela consiga sair dessa fortalecida e que ela consiga daqui para frente ter uma vida minimamente pacífica, minimamente tranquila, porque certamente não é fácil tudo isso que ela está passando.